Oi, gente. Hoje a minha homenagem é para os meus alunos. Hoje vocês vão ser recebidos de formas diferentes, tá? Assim como vocês me recebem lá hoje, eu vou fazer uma homenagem a vocês. Estou com saudade desse acolhimento gostoso que vocês sempre fazem comigo. Como vocês viram aí no início, vocês devem estar perguntando aí o que essa professora está fazendo. Tô sem entender. Enfim, na verdade eu quis só mostrar para vocês uma maneira de se comunicar. Eu usei os sinais de Libras, tá? Eu disse para vocês: oi, tudo bem com você? Né? E disse o meu nome, tá? Disse o meu nome, que é Gildene, em Libras. Então foi uma forma foi um meio de comunicação que eu usei para ver se vocês conseguiriam entender. Algumas pessoas que conhecem Libra provavelmente entendeu o que eu falei, tá? Entendeu o gesto, os sinais. Outras pessoas não. Então por isso que eu estou explicando, para vocês depois não ficarem com aquela interrogaçãozinha aí, para poder saber o que foi que eu disse. Então, vamos prestar atenção à explicação, tá? A gente vai falar do conteúdo língua e sociedade, como eu falei. Há muito tempo, os pesquisadores do mundo todo, né, estudam as línguas e seu comportamento variável. Ao encontrar uma pessoa, determinado grupo ou até mesmo uma comunidade que fale diferente, ocorre uma preocupação em compreender as razões que influenciam essa variação. A gente encontra isso em regiões, né? Cada região tem uma linguagem diferente, tem um sotaque diferente, né? Tem uma variação linguística diferente. Tem muita região que é diferente, por exemplo, um alimento de uma região é diferente para outra região. Né? Na verdade, o nome, né, que se dá o alimento é diferente numa região e na outra também. Algumas regiões chamam, por exemplo, mandioca, outras regiões chamam aipim, né, outras inhame. Então, cada região tem um tipo diferente de linguagem. Assim como temos o sotaque também, que, por exemplo, no Rio de Janeiro é um sotaque mais chiado, né? Nas outras regiões são sotaques diferentes também. Então, assim, é uma variação linguística, né? Que, na verdade, existe no mundo inteiro. Que até, por exemplo, a gente sair daqui, pra gente ir para um outro país, a língua de lá é diferente, então a gente tem que entender a língua deles, né? A gente tem que entender a língua para saber o que eles estão falando. Como eu fiz no vídeo anterior, né? Eu usei Libras, que se você não conhecer os sinais, você não entende o que eu estava falando, né? Você não entendeu o que eu estava falando. Então, vamos lá para a explicação da nossa aula. Como eu disse, o nosso tema é língua e sociedade, tá? Há muito tempo, pesquisadores do mundo todo estudam as línguas e seu comportamento variável. A encontrar uma pessoa, determinado grupo ou até mesmo uma comunidade que fale diferente, ocorre uma preocupação em compreender as razões que influenciam essa variação existente na fala espontânea. Então, a gente vê muito isso de região para região, a gente vê isso
na variação linguística, né? A gente vê a linguagem formal e a informal, que é aquela que vocês usam, por exemplo, vocês usam uma linguagem na escola e vocês usam uma linguagem dentro da casa de vocês. Então, na escola vocês usam a linguagem informal e em casa vocês usam a linguagem formal. Quando vocês vão falar com uma pessoa mais velha, pelo menos é para ser uma linguagem formal, né? E muitas vezes vocês não distinguem uma linguagem formal de uma informal. O mesmo tratamento que vocês têm com os colegas de vocês têm em casa, vocês têm na rua, vocês têm na casa de um parente, na casa de um amigo dos pais de vocês. Então, essa variação ocorre muito dentro da nossa própria casa. De região para região, gente, a gente tem muita variação, por exemplo, em alimentos, né? A forma como dizemos um tipo de alimento em outra região, eles conhecem com outro nome, tá? O nosso sotaque, tá? O sotaque do povo nordestino é diferente do sotaque lá do sul, né? Lá do sudeste, do norte. Então, essa variação de língua é que faz com que a gente consiga entender o que o outro, a maneira que o outro quer se comunicar. Vimos que lá no começo do vídeo eu fiz uns sinais de Libra com vocês, né? Fiz uma comunicação com sinais de Libra. E para aqueles que não conhecem os sinais, realmente não entendeu nada do que eu estava falando, do que eu estava fazendo, né? Mas para quem entende os sinais de Libras, compreendeu naturalmente o que eu estava fazendo ali. Então, assim, você não precisa ser surdo, você não precisa ser mudo, você não precisa ter uma deficiência para você aprender um tipo de linguagem diferente, não. Você consegue isso, gente, no dia a dia. Você consegue entender isso quando você busca conhecimento, tá? Hoje a gente vê, por exemplo, no Maracanaú, a gente tem o CLM, né? Que ele tem um curso de Libras, né? Tem um curso de línguas, porque se você não conhece inglês, se você não sabe, você não vai entender se você tiver que viajar para outro país, se de repente algum estrangeiro te abordar numa rua, num canto, você não vai saber o que ele está dizendo, né? Como a gente viu, estudar a linguagem não é uma tarefa fácil. Como eu disse, tem que buscar o conhecimento, tá? Especialistas do assunto têm observado como ela vem sofrendo alterações ao longo do tempo. Então, vocês têm aí oxente, oxe, uai, sou, che, ba. Então, assim, cada região, ela tem uma variação diferente. Hoje a gente também tem uma mudança, né, em algumas palavras, que se você não procurar se atualizar, você simplesmente fica sem saber que tipo de alteração foi feita, tá? Então, por isso que a gente tem que buscar sempre esse conhecimento. Aí tem uma chavezinha assim, que é assim, ó, cada grupo regional ou comunidade dispõe de um modo de interagir entre si que, ao passar do tempo, se transforma em características próprias. Então, tem assim, eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou ter que estudar muito, me informar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Então, essa é uma variação de linguagem, né? Que, na verdade, se a gente for colocar
realmente dentro do nosso português é de uma forma errada, né? Porque ninguém fala estudar com i, e sim estudar. Então são essas coisas que é como a variação, gente, da internet. Já pensou se todo mundo fosse escrever abreviado? Se a gente passasse a fazer uma redação de forma abreviada? Como que ia sair as redações hoje? Como que as pessoas iam fazer as suas redações, né? Porque se você vai fazer uma redação, aí você coloca VC, né? PQ, né? TB também. Então, nessas variações é que a gente tem que começar a se policiar, a gente tem que começar a procurar não colocar essas variações linguísticas nas nossas formas de escrever, tá? Nas nossas escritas, nas nossas redações, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, porque a gente vê muito erro linguístico, justamente por vocês não escreverem da forma correta. Então, quando você escreve de forma errada, você vai permanecer escrevendo de forma errada. Então, você tem que aprender a corrigir os seus erros. Você pode até usar um sotaque diferente, mas a escrita, gente, ela não vai mudar. Por isso, percebemos que existem pessoas que falam a mesma coisa de forma diferente. Elas estão falando a mesma coisa, só que são formas diferentes, porque o sotaque é diferente. A forma de falar das pessoas de comunidades diferentes, na maioria das vezes, apresenta uma linguagem simples. Na charge tem assim: mãe, hoje você pode contar uma história bem curtinha? Uai, por que, Chico? Porque caso história grande, eu acabo dormindo na metade, fico sem saber o finar. Então, essa é a variação. Ela foge do padrão exigido pelas normas gramaticais. Chico, você tá muito cabeludo. Precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chagas. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que se chama Sotaques, tá? Que é Porta dos Fundos, justamente mostrando essa variação para vocês poderem entender. Opa, aqui é entrevista de emprego? Isso, tudo bem? Sou Rui, prazer. Prazer, eu sou o Jorge. Jorge. Você é do interior? Só que eu não me apresento. Eu cresci no interior, daí quando eu me apresento ficou o sotaque. Entendi. Jorge, você vem de informática, né? Tá dizendo aqui. Sim, trabalhei com informática 17 anos. Quê? 17, 10 mais 7. Não entendi, mas por que você está falando desse jeito? Perdão, aqui. Eu estudei matemática em Portugal, daí toda vez que eu falo números, eu falo com o sotaque de lá. Entendi. Jorge, bom, seu currículo é ótimo. Ótimo é tu, disse? O que foi isso agora? Perdão, quando eu fico feliz, eu acabo falando com o sotaque nordestino, minha mulher nordestina. Tá ótimo, entendi. Entendesse, que bom que entendesse, viu, cara? Você já teve experiência no ramo? Não, com certeza não. Desculpa, é que meu filho é paulista, e toda vez que eu nego alguma coisa, sai paulista. Jorge, você tem algum problema? Rapaz, eu tenho um problema, viu? Desculpa, eu fiquei envergonhado. Toda vez que eu fico envergonhado, sai gaúcho, porque a maior vergonha da minha vida foi em Porto Alegre, e daí só de lembrar, eu já fico falando em gaúcho. Tá. Pretensão salarial, qual seria? 17 mil reais, com certeza não mais do que isso, não, mas não, 17 mil reais, eu ficaria até envergonhado de pedir, né, tia? 6.600, 6.700, seria perfeito, viu? Bom, então a gente liga, tá? É um prazer. Muito prazer. Como vocês viram aí no vídeo, né? Numa entrevista de trabalho, o cara foi
falar em vários sotaque. O pobre do entrevistador, ele ficou sem entender nada. Por mais que a gente entenda o que ele está falando, mas na verdade ele não sabia nem o que ele estava ali fazendo, porque era tanto sotaque que ele acabou sem entender nada. Será que ele foi admitido? Será que ele conseguiu um emprego? O que vocês acham? Então foi mais para mostrar para vocês essa variação, tá? Continuando. Então, sociolinguística é o ramo da linguística que estuda a relação entre a língua e a sociedade. É a língua falada, sinalizada, observada, descrita e analisada em seu contexto social. Isto é, situações reais de uso. Ou seja, a sociolinguística ela ocupa-se da língua não somente por si, mas como ela está, como esta se modifica para adequar-se aos outros falantes. Então, é o caso que a gente estava comentando sobre essa variação. Essa é a explicação do nosso conteúdo, tá? Espero que vocês tenham compreendido de uma maneira mais clara. Vocês vão ler o texto do livro de vocês. Tem uma atividade na página 15, que tem assim, ó, você percebe a diferença entre o modo como você fala e o modo como as outras pessoas falam? Cite algumas dessas diferenças. Então, vocês vão citar as diferenças se vocês percebem o modo que vocês falam do modo que as outras pessoas falam. É aquela coisa da linguagem formal e a linguagem informal. Pode ser a maneira, pode ser o sotaque, tá? A maneira diferente de falar. Lá na segunda, pede para vocês marcarem VOF, tá? Vocês vão marcar as verdadeiras com V e as falsas com F. Então, é só ler o texto para vocês poderem responder essas questões, verdadeira e falsa. Lá na terceira tem uma explicação sobre uma obra, tá? Ele fala de uma obra literária, Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos. Então, leiam essa explicação, tá? Para responder as questões seguintes. Então, ele diz como era a linguagem de Fabiano. Então, ele tem um textozinho aí para vocês poderem responder. Lá na página 15 também é referente a esse texto. Então, a atividade, gente, ela é bem simples, tá? Vocês só vão ler os textos e fazer e responder, tá? Então, não tem nada de muito difícil para fazer, mas se vocês tiverem dúvida, depois vocês vão me perguntando, tá? Que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Então, eu espero ter esclarecido. Lembrando, pessoal, que já fez essa atividade, vocês vão fazer um resumo, tá? Referente à língua e sociedade. Então, faz o resumo no caderno, faz um fichamento, ficha aí as partes principais desse nosso vídeo também, tá? Aproveita que o vídeo tem essa parte que explica, então vocês vão fazer um resumozinho lá no caderno de vocês. Depois eu quero ver uma forma de comunicação de vocês. Marquem lá a escola, lá o CESF, tá? E apresentem uma forma de comunicação. Manda lá um oi, manda lá o nome de vocês em libras, tá? Alguma forma de comunicação, pode ser um gesto, tá? Pode ser uma plaquinha. Eu quero ver como que vocês vão se comunicar aí. Então, gente, é isso, tá? Eu vou esperar que vocês façam, vou esperar que vocês marquem lá. E até a próxima, que a gente volte logo, rapidinho, tá?